Câmara de Caxias e Assembleia Legislativa da Bahia assinam termo de cooperação do Parlavox. Eventos oficiais poderão contar com derivados da uva caxiense. Na série Caxias do Amanhã, especialistas pedem a humanização da saúde. Fique conosco. Boa noite. A audiência pública em Galópolis retoma a discussão sobre a segurança no interior caxiense. Coordenada pela Comissão de Agricultura, presidida pelo vereador Ricardo Daneluz, do PDT, a reunião buscou medidas de combate à criminalidade. A audiência pública, promovida pela Comissão de Agricultura, contou com a participação de representantes da Polícia Civil, do Executivo, por meio do Secretário Municipal de Segurança, parte dos vereadores e Brigada Militar, que salientou a importância da ajuda da comunidade. Eu tenho visto que a principal questão, mais importante, é a aproximação da comunidade com as autoridades policiais, que têm um contato mais direto para que se possam ser trabalhadas as questões. Então, algumas pessoas de cada comunidade desta região vão se integrar ao nosso grupo de trabalho que já está trabalhando pela segurança no interior. Então, levamos essa questão principalmente como positiva. As pessoas vieram aqui, colocaram suas angústias. Daneluz destaca ainda que é preciso o apoio dos deputados federais caxienses e dos órgãos da Justiça. Tanto que já é encontro agendado com o Ministério Público para buscar o apoio da promotoria para que haja melhoria no sinal de telefonia em todo o interior do município. Enquanto isso, a Comissão Temporária para o Enfrentamento da Violência, presidida pela vereadora Paula Iores, do PSDB, conduziu um grupo de autoridades até a Promotoria Pública. Com o promotor Adrio Gelati, foram traçadas estratégias para qualificar a comunicação no interior, a fim de melhorar a segurança. Lideranças políticas de órgãos de segurança e da comunidade caxiense estiveram reunidas nesta semana com o promotor Adrio Gelati, na sede do Ministério Público. O objetivo foi pedir que o Ministério intervenha junto à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, pela ampliação dos serviços de telefonia e internet no interior. A presidente da Comissão de Enfrentamento da Violência, vereadora Paula Iores, comenta o assunto. Já é uma pauta antiga em função de nota eletrônica, que são produtores e que precisam ter a nota, e que agora se urgencia pelo aspecto de segurança, que a comunicação é muito importante, seja para pedir socorro, seja para que a comunidade converse entre si através dos grupos de WhatsApp e assim por diante. Nós constituímos um documento onde assinou o município, através da Secretaria de Segurança, o secretário Malman, o 12º Batalhão, Major Ribas, a Polícia Civil, a comunidade, as diversas entidades e 2 comissões, de agricultura e a de enfrentamento da violência. O promotor Adrio Gelati se comprometeu em dar andamento ao assunto dentro do Ministério Público, encaminhando o pedido à Anatel. Em plenário, um debate entre os vereadores Ana Corso, do PT, Flávio Cassina, do PTB e Renato Nunes, do PR, se voltou à liberação de armamento de fogo a produtores rurais. Na pauta, a moção de apoio ao projeto do deputado federal Afonso Ram, do PP. Por que eu não posso ter a oportunidade ou o direito de escolha para mim ter ou não ter uma arma de fogo em casa, principalmente se tratando do interior, para mim me proteger e proteger minha família? Ou tentar, se for o caso, me autoproteger e proteger a minha família. É um direito que eu tenho. Nós temos um exemplo, que é os Estados Unidos, que lá é liberado. Comprar arma, qualquer um pode comprar arma. E a gente assiste reiteradas vezes, pessoas equilibradas ou não, mas que conseguiram comprar sua arma, matando inocentes, entrando em escola, matando estudantes. Há poucos dias, num show de música country
em Las Vegas, lá no 32º andar, um maluco desses que tinha mais de 10 armas de fogo, metralhadora automática, matou mais de 60 pessoas e feriu mais de 100 pessoas, atirando lá de cima no público que assistiu um show musical. Querem transformar o Brasil, acho, nisso, né? A arma é um objeto inanimado que não tem vontade própria. A arma não sai voando dando tiro no meio da rua. Quem é que não sabe disso? E outra coisa, lá na França, por exemplo, o cara pegou um caminhão e matou 80. Aí vamos proibir o caminhão. Lá na Jarnaúba, agora um infeliz deu fogo numa escolinha lá, matou quanto? 10, 12 crianças. Não existe vacina para loucura. A arma não tem nada a ver com isso. Comissão de Educação reúne lideranças comunitárias para avaliar determinação da Prefeitura pela desocupação de associações de moradores e espaços culturais. O presidente do grupo parlamentar, o vereador Edson da Rosa, do PMDB, lamentou a ausência de representantes do Executivo Municipal. Com depoimentos emocionados e por meio de muita indignação, que a audiência pública promovida pela Comissão de Educação do Legislativo foi conduzida. Tudo se deve à decisão da Prefeitura de retirar as sedes dos centros comunitários dos bairros. A proposta partiu do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que depende desses espaços para a realização das atividades culturais. Ao final, o presidente da Comissão de Educação, vereador Edson da Rosa, lamentou a ausência da representação do Executivo, a quem será encaminhado um relatório da audiência. Infelizmente, o Executivo não mandou, não esteve representado, disse que teria algum ouvinte aqui, não sei. A princípio estava, não sei quem era a pessoa, para que nós pudesse pelo menos ficar aqui e ouvir, né? Mas a Comissão de Educação, em nome dos vereadores Alberto Meneguzzi, Paulo Périco, que estava presente, Rafael Bueno, que estava presente, Kiko Girardi, cumpriu a sua missão. O encontro contou com a participação dos vereadores Paulo Périco, Ana Corso, Kiko Girardi, Renato Oliveira, Rafael Bueno, Adilode Domênico e Paulo Iores. Câmara Municipal de Caxias do Sul e Assembleia Legislativa da Bahia assinam um termo de cooperação da plataforma Parlavox. A base de dados, chamada de AlbaVox naquele estado, compila áudios, imagens e textos dos discursos dos parlamentares. Vocês já estão acostumados a ouvir falar sobre esse instrumento de comunicação chamado Parlavox, que prima pela transparência. Mas esse meio de comunicação já não é mais só nosso. Ele já está sendo adotado por outras cidades e outros estados. Nessa semana, o presidente do Legislativo e servidores da Câmara Municipal estiveram na Assembleia Legislativa da Bahia, onde foi assinado o convênio entre a Câmara Municipal e a Assembleia. Esse acordo permitirá que o terceiro maior parlamento do Brasil utilize a plataforma multimídia Parlavox, naquele estado batizado de AlbaVox. A parceria foi firmada entre o presidente da Câmara Municipal, vereador Felipe Grimmelmaier, e o presidente da Assembleia da Bahia, deputado Ângelo Coronel. Para Caxias, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, é de extrema relevância poder firmar um convênio com uma das maiores assembleias e maiores estados do país. Então, tenho certeza que Caxias do Sul, nesse momento também, é de extrema felicidade, porque nós acabamos tornando referência para uma das grandes assembleias e que tem um resultado muito positivo para a sua comunidade. O presidente da Assembleia da Bahia diz que ficou muito feliz com essa parceria. Essa tecnologia que com certeza vai abrilhantar mais ainda o serviço da taquigrafia, vai dar mais transparência, mais celeridade, onde as pessoas, o povo, pode olhar, ver, ler os discursos e ouvir com mais facilidade. Caxias saiu na frente, porque tudo nasce na Bahia. Mas vamos abrimos essa brecha para que Caxias, pelo menos, fosse pioneiro nesse sistema que vai ser chamado aqui de AlbaVox. Em breve, o modelo Parlavox também será adotado pela Câmara Municipal de Salvador. A transparência da tecnologia e treinamento em Salvador foram feitos nessa semana pela equipe da Câmara de Caxias, integrada pela chefe do setor de registro e revisão de anais, Milena Bartelli, e pelo taquígrafo Ettore Tonani. Construções sustentáveis poderão ter desconto de IPTU.
como prevê um projeto do vereador Rodrigo Beltrão, aprovado por unanimidade. O parlamentar do PT aproveitou a ideia da estudante Laís Dornelles, da Escola Adventista de Caxias do Sul, que havia apresentado na edição de 2015 do programa Vereador por um Dia. Agora, para se tornar lei municipal, o texto passa a depender da sanção do prefeito Daniel Guerra. De autoria do vereador Rodrigo Beltrão, do PT, o projeto de lei, que institui desconto no IPTU para as construções sustentáveis, foi discutido durante a sessão ordinária dessa quinta-feira. A emenda é apenas um ajuste sugerido pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, que fala sobre a vigência da lei. Nós fizemos uma adequação em que, a partir da emenda a ser aprovada, a redação vai ficar da seguinte forma: esta lei entra em vigor no ano seguinte da sua publicação, pelo princípio da anualidade. O projeto, chamado de IPTU Verde, se aprovado, irá conceder descontos de 4% a 12% do imposto predial e territorial urbano. A medida vale para as intervenções sustentáveis, que as novas construções tenham ou venham a adaptar. Mas, para isso, é preciso comprovar a iniciativa, que deve trazer benefícios na redução do consumo de energia, captação de água e outros benefícios. Na proposta de Beltrão, o poder público deixa de receber um percentual pequeno de IPTU para estimular a construção sustentável, possibilitando o desenvolvimento com sustentabilidade. Vereador Renato Nunes, do PR, propõe às escolas da rede municipal de ensino alimentação diferenciada para alunos intolerantes a glúten e lactose. O parlamentar acredita que a medida ajudará a universalizar o acesso aos alimentos nos colégios. A lactose e o glúten estão muito presentes nos cardápios, mas algumas pessoas enfrentam dificuldades com o consumo dessas substâncias. Pensando nisso, o vereador Renato Nunes abordou o projeto de sua autoria, que institui alimentação diferenciada em escolas municipais para aqueles alunos intolerantes ao glúten e à lactose. O parlamentar tratou da questão na sessão ordinária desta semana e comenta sobre a sua relevância. A merenda escolar é muito importante, né? Porque tem crianças que dependem muito dessa alimentação. E a maior parte da alimentação, ela tem a questão do leite, né? Da lactose, enfim, né? São a base de achocolatados, né? Então essas crianças que têm esse tipo de problema, elas ficam sem alimentação. Então é uma questão urgente, na minha opinião, e vamos torcer aí para que o Executivo aproveite essa proposta. Quem é intolerante à lactose não consegue digerir o açúcar presente no leite, porque o organismo não produz a enzima lactase ou produz em pouca quantidade. Já quem é intolerante ao glúten, o intestino tem dificuldades para processar essa substância. Legislativo caxiense homenageia os 500 anos da reforma luterana no plenário da Casa. O vice-presidente da Câmara, vereador Alberto Meneguzzi, entregou placa aos pastores Abílio Dias de Souza e Egon Koperek. Uma homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante de Lutero foi prestada pelo Legislativo caxiense nessa quarta-feira. Proponente, o vereador do PT, Rodrigo Beltrão, abordou toda a importância histórica da data, onde várias igrejas no século XVI optaram em favor da libertação dos pobres. A Câmara presta uma justa homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante, que tem um extenso legado, com repercussões e implicações, inclusive na nossa cidade, onde esse legado é representado não só pela Igreja Evangélica Luterana, a qual recebeu a placa de homenagem, mas por diversas denominações que surgem desse tronco protestantismo. Nós sabemos que esses ideais de liberdade de expressão, de um Estado laico, onde numa época em que a igreja tinha um monopólio não só da interpretação das escrituras sagradas, mas da educação, da ciência, poder político, e todos esses ideais de liberdade de expressão, eles ecoaram o mundo afora, inclusive com um trabalho extenso na construção de universidades, de hospitais públicos, e isso tem reflexo na nossa cidade. Então, uma justa homenagem, a Câmara reconhecer. Tivemos o plenário cheio, numa sessão de um horário um pouco difícil, o pessoal vir, que é 8h30, e quem participou viu a qualidade, né, das falas, do conteúdo, e isso por si só justifica, né, uma homenagem singela, mas de um grande significado para essa comunidade. Diversos luteranos participaram da homenagem.
Entre eles, o pastor da Igreja Luterana do Brasil em Caxias do Sul, Abílio Dias de Souza, e representando o prefeito, o secretário municipal da Habitação, Elisandro Fiuza. Vereadores derrubam o veto total do prefeito Daniel Guerra ao projeto de lei que estimula derivados da uva caxiense em eventos oficiais. A matéria é de autoria do vereador Alberto Meneguzzi, do PSB. De acordo com o parlamentar, a uva foi o primeiro produto que trouxe desenvolvimento à cidade. Meneguzzi disse que o município conta com 105 cantinas, sendo que 40 delas possuem engarrafamento da bebida. Como consequência da rejeição ao veto, o projeto retornará para a promulgação do prefeito Guerra. Se ele não o fizer em 48 horas, caberá ao presidente da Câmara, vereador Felipe Gremelmaier, promulgar o texto, tornando-o lei municipal. Uma visão humanitária da saúde e a sua integração com outras áreas são caminhos apontados por especialistas do setor. Em mais uma reportagem da série Caxias do Amanhã, Rodrigo Moraes ouviu esses e outros desafios para o sistema de saúde. Um dos principais pilares que uma cidade deve se preocupar, a nossa Caxias do Amanhã e sua saúde. O principal desafio, é em concepção de saúde, é modelo de atenção. Como que a gente faz saúde? Como a gente presta cuidado dentro do SUS. Algumas coisas, a nossa saúde de Caxias continua bastante capenga, mesmo após a abertura da UPA. Porque as pessoas que estão indo lá na UPA, a UPA está virando uma UBS estendida, né? Nós temos que rever os nossos pontos de vista em relação à saúde e em relação à doença. E para isso a gente precisa sair dessa normose. Nós precisamos sair dessa adaptação à doença e passar a ter um olhar mais integral de ser humano. É claro que a medicina é muito importante como uma estratégia, né? Uma ajuda para a cura dos nossos sintomas, para aliviar as nossas dores. Mas nós temos que pensar um pouco mais assim, profundamente. Um dos grandes debates é não ter parque, não ter área de lazer. Assim, onde é que estão as áreas de lazer do nosso município? Praticamente não existe em bairros. Qual é um outro local que tem todo esse aparato? Nós precisamos disso funcionando descentralizado, a cidade melhoraria sensivelmente a questão da saúde. É moradia, é saneamento, é esporte e lazer, é educação. Tudo isso, tá, determina também a condição de saúde. Então, a gente ter um aporte de recursos nos facilitaria no sentido de não ter que enxugar recursos de áreas tão importantes e colocar na saúde. Eu acho que a questão da demanda da saúde, o número da população, desde que os governos estadual e federal mandem os recursos, eu acho que tem condições de manter e também que retome a economia do Brasil, né? Porque a nossa economia, dessa forma que está, muita gente migraram, né, do sistema privado para o SUS, né? Nós temos que, eu volto a dizer assim, nós temos que ter um olhar mais integral de ser humano. Então, a primeira coisa é ter uma visão holística, não só de ser humano, mas também para o nosso planeta. O nosso planeta, ele é limitado, ele não é infinito. Em algum momento, ele vai faltar. É conhecer todos os riscos, todas as potencialidades, todos os serviços que estão, em todas as áreas que estão ali dentro daquele território e a partir disso formular planos locais de saúde. Que a gente se integre à escola, que a gente se integre à FAS, que a gente se integre com outras áreas, né? A cultura, né? Com as outras áreas que também são importantes. Qualidade de vida, o esporte, lazer, habitação, saneamento básico, tudo isso é de suma importância para uma população saudável. E o Telejornal Destaques da Semana fica por aqui. Obrigado pela audiência e boa noite.